pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Elizabeth. Estamos aqui mais um dia para a aula de língua portuguesa. E hoje a gente vai aprender sobre as formas de composição da narrativa. Quais são os elementos de uma narrativa? E para a gente iniciar essa aula, eu vou fazer para vocês uma contação de história. Vamos ouvir essa história com bastante atenção, tá bom? O título da história é João e Maria. Era uma vez dois irmãos, João e Maria. Eles gostavam de passear pela floresta para colher flores. Antes de saírem, a mãe sempre trazia um punhado de pedrinhas brancas e dizia: levem e espalhem pelo caminho. Depois, voltem recolhendo as pedrinhas. Assim, não haverá perigo de vocês se perderem. Vão com Deus. Naquela manhã, porém, a mãe não encontrou as pedrinhas e entregou aos filhos um punhado de miolo de pão. João e Maria se despediram da mãe e do pai e foram contentes pelo caminho, cantando, observando as árvores e o céu, fazendo bolinhas com o miolo de pão. Quando resolveram voltar para casa, perceberam uma coisa estranha. As bolinhas desapareceram. Como isso pode ter acontecido? De repente, avistaram um pássaro, carregando no bico um miolinho de pão. Neste momento, os dois perceberam que estavam perdidos. João e Maria caminharam o dia inteiro. E quando o sol já ia se pondo, avistaram uma casinha. Era uma casa engraçada, toda feita de bolos, biscoitos e pão de ló. As telhas eram feitas de chocolate e as flores do jardim de caramelos, balas e docinhos. João e Maria comeram bastante, até que ouviram uma voz rouca e arrepiada. Gata, jumento, pede alfacinha. Quem está comendo a minha casinha? João e Maria tomaram um susto e a velha disse: entrem, entrem, lindas crianças. Vou alimentar e aquecer vocês. Mas as aparências enganam. Na verdade, a velha era uma bruxa que adorava devorar crianças. Ela prendeu João numa gaiola e pôs a menina para trabalhar. O plano da bruxa era engordar o João e comê-lo primeiro. Todos os dias, a bruxa, que não enxergava bem, dizia: mostre o dedinho, menino, quero saber se está gordinho. Vou assar você com temperos finos, não sobrará nem um bocadinho. Entretanto, João estendia um pequeno osso de galinha e a bruxa ficava furiosa ao sentir que o menino não engordava. Depois de um mês, ela decidiu que ia assar João de qualquer jeito. Quando a bruxa se abaixou para ver se o forno já estava preparado, Maria encheu-se de coragem e empurrou-a com todas as forças. Depois trancou a porta do forno e correu para libertar João. A bruxa gritava, mas as crianças só pensavam em se salvar. Estavam saindo da casa quando viram um enorme baú e encontraram um tesouro. Encheram 2 sacos com moedas de ouro e com pedras preciosas e correram floresta adentro. Em casa, seus pais estavam na cozinha, chorando e rezando pelos filhos que se perderam. Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados, mas felizes, e voaram no colo dos pais. O encontro virou uma festa, com muitos beijos e abraços. Logo depois, os pais encontraram os sacos jogados na porta da cozinha. Abrindo-os, ficaram admirados com toda aquela riqueza.
Na manhã seguinte, João e Maria contaram aos pais, com um detalhe, tudo o que aconteceu. O miolo de pão, os passarinhos, a bruxa, a fuga e o tesouro. Então, gente, vocês ouviram a história, entenderam, acompanharam direitinho a história? Essa história é uma narrativa. Certamente você já leu algum texto narrativo, tá certo? Assistiu algum filme, alguma novela, tá certo? São textos narrativos. Alguns exemplos de texto narrativo são os contos, as fábulas que vocês conhecem, poemas, histórias em quadrinhos, alguns textos dramáticos e cordel, tá certo? Algumas imagens, textos em imagens também representam narrativas. Vamos conhecer os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa são os personagens, o enredo, o tempo, o espaço, e esses elementos ajudam a contextualizar a história, dar sentido à história narrada. Vamos conhecer cada um deles e trazer para a nossa história, tá certo? O narrador de uma história, ele é a pessoa que conta a história. Ele pode ser narrador-personagem ou narrador-observador. Quando ele é narrador-personagem, ele faz parte da história, ele está dentro da história. E são usados os pronomes pessoais de primeira pessoa, do singular e do plural. Eu ou nós. Por quê? Porque ele está inserido na história. Quando ele é narrador-observador, ele usa os pronomes ele, né? Se refere àquele, tá certo? Porque ele não faz parte da história, ou eles, aqueles personagens, tá certo? Os personagens da história são as pessoas que estão presentes na história. Se elas forem muito importantes, são os personagens primários. Se elas aparecem só um pouco na história, elas são os personagens secundários. Na história que a gente leu, João e Maria, quem são os personagens nessa história? João, Maria, a mãe deles, o pai deles e a velha que eles encontraram na floresta, tá certo? O enredo é o tema ou o assunto da história. É a sequência dos acontecimentos da história, as situações que os personagens viveram na história, a trama das ações e o que eles passam ou sofrem nessa história. Na história de João e Maria, como era esse enredo? Toda a ordem dos acontecimentos representa o enredo da história. O que aconteceu com eles? Eles saíram de casa, foram para a floresta, levaram pão, soltaram o pão no caminho, só que os passarinhos entraram aí na história, comeram o pão, eles não conseguiram mais voltar, se perderam na floresta. Andaram, encontraram essa casinha, né? E a bruxa, que prenderam eles, né? A bruxa prendeu os dois por um mês, até que eles conseguiram se libertar. Na saída, encontraram um baú, voltaram para casa, tá certo? Então, esse é o enredo da história. Então, você vai pensar como é esse enredo. Tem toda uma sequência, desde quando as crianças saíram de casa, o que eles passaram, o que eles fizeram, o que eles sofreram, até eles conseguirem voltar para casa, tá certo? O tempo, o que é o tempo em uma narrativa? É o período em que aquela história se passa, tá certo? Na história que a gente leu, fala assim, um dia João e Maria saíram de casa. Não diz quando foi, mas diz que foi durante o dia eles saíram para a floresta, né? Para passear na floresta. E representa o período em que a história se passa. Esse período ele pode ser cronológico, que representa os dias, né, o mês, o ano, a semana, o dia da semana, tá certo? E o tempo também pode ser psicológico, pode ser algo que se refere às lembranças ou às vivências dos personagens, tá certo?
Deu para entender o que é o tempo em uma narrativa? Ele pode ser cronológico, quando se refere a relógio, né, calendário, e psicológico, quando refere-se às lembranças dos personagens. Tem até essas imagens aqui para vocês observarem. E o espaço, gente, é onde acontece a história, é o local onde se passa a história, onde se desenvolve uma fazenda, por exemplo, uma cidade, uma praia, floresta. Então, são classificados em espaços fechados, no caso aí, casa, quarto. Uma narrativa, ela pode acontecer num lugar fechado ou num lugar aberto. No lugar fechado seria numa casa, num quarto, num hospital. E lugares abertos, ruas, vilas, cidades, florestas, enfim, né? O autor, o narrador o autor é quem vai definir o espaço onde ele vai vivenciar ou vai contar aquela história. Então, aí a gente compreendeu quais são os elementos da narrativa, né? Só relembrando aí, são os personagens, o tempo, o espaço onde acontece a história, tá? E o enredo dessa história. Agora, você vai praticar. Vamos lá? Que tal você praticar? Escreva uma história de aventura. Pense aí numa história de aventura. João e Maria, eles viveram uma grande aventura perdidos nessa floresta, nessa mata. Tá certo? Tiveram muito medo, né? Pensaram que nunca mais ia ver os pais deles, mas eles conseguiram ter um final feliz e ainda voltaram com um baú cheio de riquezas, né? De um tesouro para casa. Então vocês vão imaginar uma história de aventura, você pode participar dessa história ou não. E antes de começar, você vai ter que definir qual vai ser o seu enredo, onde vai começar a sua história. O que vai acontecer nessa história, como vai ser todo o desenrolar dessa história até chegar ao final. Então tem que ter um começo, um meio e um fim. Você vai definir os personagens, quem serão os personagens da sua história. Quando aconteceu essa história? Foi há muitos anos atrás? Foi ontem? Foi à noite? Foi durante o dia? Tá certo? Qual foi o tempo que aconteceu essa história? Foi durante um mês? Foi durante um ano? Durante uma semana? Você vai definir na sua história. E o espaço é o local onde aconteceu a sua história. É numa casa? É no seu quarto? É numa fazenda? É na praia? Numa floresta? Num palácio? Numa casa mal assombrada? Então, use a sua criatividade, faça a sua história, crie e bom trabalho, tá bom? Até a próxima!